Nova York, a cidade que nunca dorme, a capital do mundo, o lugar onde sonhos se tornam realidade. Ou pelo menos é isso que os filmes, as séries e os cartões postais nos fazem acreditar. Mas e se eu te disser que por trás de cada fachada brilhante existe uma parede mofada? Que por trás de cada sorriso na Times Square existe um choro abafado em um apartamento de 8 metros quadrados? Hoje, eu vou te levar para conhecer o lado de Nova York que o escritório de turismo esconde. Bem-vindo ao verdadeiro lado da Big Apple. A maçã está podre por dentro. E hoje, eu vou descascá-la, camada por camada. Das entranhas do metrô aos porões dos prédios mais caros do mundo. Dos esgotos infestados aos apartamentos onde a solidão mata mais que qualquer doença. Todo mundo que visita Nova York usa o metrô. É rápido, é barato, é icônico. Mas pouca gente sabe que debaixo dos nossos pés existe uma cidade paralela, uma cidade escura, úmida e doente. O sistema de metrô de Nova York tem mais de 100 anos. Algumas estações foram inauguradas em 1904. E adivinha, a tubulação, os cabos, os trilhos, grande parte ainda é original. Isso significa ferrugem, infiltração e uma população de ratos que já ultrapassou a de humanos. Estima-se que exista um rato para cada habitante de Nova York. Isso mesmo. Se você está no metrô agora, assistindo esse vídeo, imagine, tem um rato te olhando de volta de algum buraco escuro. Eu trabalho aqui há 20 anos. No começo você estranha os ratos. Depois você acostuma. O pior não são eles, é a urina, o cheiro de mofo. Tem estação que parece um esgoto a céu aberto. A gente respira isso o dia inteiro. Problemas respiratórios são comuns entre funcionários do metrô. Asma, bronquite crônica. A cidade investe bilhões em publicidade, mas o subsolo, onde milhões passam horas por dia, apodrece em silêncio. Os ratos de Nova York são celebridades. Tem vídeo que viraliza, tem meme, tem até camiseta. A gente ri. Mas você já parou para pensar no que isso significa? Nova York já teve peste bubônica no começo do século XX. Hoje, os casos são raros, mas as doenças associadas a roedores continuam presentes. Leptospirose, salmonela. E o problema é que os ratos não ficam só no metrô. Eles sobem, eles entram nos restaurantes, eles estão nos parques onde suas crianças brincam. Enquanto você paga $50 por um jantar no Meatpacking District, nos fundos do restaurante, os verdadeiros donos da cidade fazem a festa. O problema não são os ratos, o problema somos nós e o lixo que a gente produz. Nova York produz 12 mil toneladas de lixo por dia. Por dia. Isso daria para encher o Empire State Building em uma semana. E quando os caminhões param, seja por greve, por neve ou por falha logística, a cidade simplesmente para. O sistema de coleta de Nova York é arcaico. Em vez de contêineres fechados, como em Tóquio ou Berlim, aqui o lixo fica na rua, exposto, convidando ratos, baratas e urubus. O cheiro no verão? Indescritível, mas isso é só a sujeira que a gente vê. A próxima camada é mais profunda. Mas o segredo mais sujo de Nova York não está nas ruas, está debaixo delas, ou melhor, dentro dos prédios, nos porões onde ninguém entra, nos apartamentos que não deveriam existir. Em Nova York, morar é um luxo. O preço médio de um apartamento de um quarto em Manhattan? Mais de $4 mil por mês. Mas e quem não pode pagar? Bem, existe um mercado paralelo, os chamados apartamentos de porão. Eu pago $800 por um quarto sem janela. Não tem saída de incêndio. Tem mofo. O senhorio diz que é temporário, mas já faz 2 anos. É isso ou a rua? Esses porões são ilegais, mas a cidade faz vista grossa porque se fechar todos, 100 mil pessoas vão parar na rua. O resultado? Gerações inteiras crescendo em ambientes insalubres, respirando mofo 24 horas por dia. Isso aqui não é só feio, é veneno.
E tem gente dormindo ao lado disso todas as noites. Mas não precisa nem ser porão. Em Nova York, até os apartamentos legais são muitas vezes inabitáveis. Você já ouviu falar dos apartamentos armário? Em 2022, um apartamento de 10 metros quadrados virou notícia no mundo inteiro. Não tinha paredes entre os cômodos. Era um corredor com uma cama. O aluguel? $1.500. $1.500 por mês para viver em um corredor. O ser humano precisa de espaço. Não é luxo, é necessidade. Quando você mora em um lugar onde você não pode se esticar, onde não tem privacidade, onde o teto parece que vai cair, seu cérebro entra em estado de alerta constante. Isso gera ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nova York está doente. E a doença começa em casa, no lugar que deveria ser refúgio e se tornou prisão. Mas a pior parte ainda está por vir. Porque a sujeira mais perigosa não está nos porões nem nos ratos, está na alma. 8 milhões de pessoas, 8 milhões de histórias, 8 milhões de corações batendo. E ainda assim, Nova York é a cidade mais solitária do mundo. Estudos mostram que 1 em cada 4 nova-iorquinos não tem ninguém para contar em uma emergência. Não tem um amigo, não tem um familiar por perto. Eles estão sozinhos no meio da multidão. A solidão em Nova York tem endereço. São os apartamentos de um quarto onde você entra e a primeira coisa que vê é a cama. São os bares onde as pessoas vão beber sozinhas depois do trabalho. São as estações de metrô na madrugada, com 1 ou 2 vultos esperando um trem que nunca vem. Eu vim para Nova York achando que ia fazer amigos do mundo inteiro. Mas as pessoas estão sempre correndo, sempre ocupadas. Você tenta marcar um café, a pessoa desmarca. Você tenta um encontro, o cara some. Eu passo fins de semana inteiros sem falar com ninguém. É como se eu fosse invisível. A depressão em Nova York tem nome, se chama custo de vida. Você trabalha 12 horas por dia para pagar um quarto minúsculo. Não sobra tempo para conhecer pessoas. Não sobra dinheiro para terapia. Você adoece e a cidade te engole. Nova York nunca dorme. Mas não é porque a cidade é vibrante. É porque tem gente que não pode dormir. Tem gente que precisa trabalhar enquanto você sonha. A cidade que nunca dorme é a cidade que te consome. Ela suga sua energia, seu tempo, sua juventude e, em troca, te dá. O quê? Um endereço, um selo de "Eu moro em Nova York". Essa é a verdadeira Nova York, não a dos filmes, a dos esgotos, a dos porões, a dos olheiras. O segredo sujo de Nova York é que ela é 2 cidades, uma que brilha e outra que apodrece, uma que gera sonhos e outra que gera pesadelos. E a ponte entre elas, inexistente. Lá de cima, Nova York é perfeita, mas é no chão que a gente vive. E no chão, a cidade está doente. Eu não te contei tudo isso para te deprimir, nem para te fazer odiar Nova York. Eu te contei porque a cidade real merece ser vista. A cidade de verdade, com seus defeitos, suas feridas, sua sujeira. Nova York é dura. Ela te testa todos os dias. Mas quem fica, fica porque aprendeu a enxergar além da sujeira, porque descobriu que no meio do caos existe comunidade, existe resistência, existe vida. O segredo sujo de Nova York não é um segredo. Está escancarado para quem quiser ver. A questão é, a gente prefere fechar os olhos, prefere acreditar no cartão postal, mas talvez, só talvez, amar uma cidade seja também aceitar suas imperfeições. Nova York está doente, mas não está morta. Enquanto houver gente lutando, sonhando, resistindo, a cidade respira, mesmo com os pulmões cheios de fuligem. Eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você ainda teria coragem de morar em Nova York? Ou prefere uma vida mais tranquila, mais limpa, mais sua? Comenta aqui embaixo. Se você chegou até aqui, já faz parte dessa comunidade que busca enxergar além da superfície. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa conhecer o outro lado da cidade que nunca dorme. A verdade está lá fora. A gente só precisa ter coragem de olhar